irmãos e queridas irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham a nossa transmissão, dessa vez diretamente do auditório da igreja em São Paulo, e chegamos à mensagem de número 27. E como hoje é dia do Senhor, o dia, de domingo, nós lembramos novamente de nós fazermos as nossas ofertas, honrando o Senhor com nossos bens que o Senhor mesmo nos deu. Que o Senhor possa abençoar ricamente a cada um daqueles que se dão generosamente também dos seus bens materiais para o Senhor. E lembrando de fazer suas ofertas para as missões no exterior, que dependem delas para serem sustentadas, e também da Estância É Minha, a EAV É Minha, e o Instituto Vida para Todos. E demais itens de oferta da sua região, assim como sócio do Evangelho, e também da sua localidade, da igreja da sua localidade, lembrar das suas necessidades e também acudir aos necessitados, aos nossos queridos irmãos que estão em dificuldade. Vamos também lembrar-nos deles. Antes de começar a falar a palavra, eu quero fazer uma nota com grande pesar no coração. Nós anunciamos a perda do nosso querido irmão Ezra Mar. Ele partiu para o Senhor nesta madrugada, com a parada cardíaca, e eu recebi a mensagem de Davi Mar às 3h25, e eu só fui ler às 5h. E foi um grande companheiro meu, um parceiro na luta pelo reino, esteve lado a lado nas dificuldades, também nas alegrias, e nós só pedimos para o Senhor lembrar dele no reino. E que o Senhor possa consolar a nossa querida irmã Dini e todos os seus filhos, agregados e netos, e também toda a família Mar, que o Senhor possa dar conforto necessário, e a todos nós também. Vamos seguir lutando. Nós que ficamos, a responsabilidade é nossa de fazer a vontade de Deus nos dias que nos restam. Estamos aqui pela vontade de Deus de lutar pelo seu reino aqui na terra. Senhor, abençoe a cada um de nós. Enquanto o Senhor nos der fôlego, respiração, nós queremos dizer que nós estamos aqui e o Senhor pode contar conosco. Vamos lutar com todas as nossas forças para derrotar o inimigo de Deus, trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Temos falado sobre o livro de Mateus, e o tema geral é: e será pregado este evangelho do reino. E o livro de Mateus é o único livro que fala do reino dos céus. Deus, então, quer restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então ele escolheu a igreja nessa era das trevas, da noite que vai alta, para lutar pelo seu reino, trazer o seu reino de volta aqui na terra. Para isso, Deus fez da sua igreja uma ilha onde o céu governa. Nesse mundo, Satanás usurpou os reinos desse mundo. Ele introduziu morte, corrupção, engano, mentira, e os homens debaixo do império das trevas
vivem em aflição, exaustão, depressão e angústia. Mas, graças a Deus, que Deus tem a sua igreja aqui na terra como a realidade do reino dos céus. Aqui na igreja, entre nós, os céus governam. Deus governa. E Deus quer, através de nós, Ele trazer de volta o seu governo aqui na terra, tirando toda a tristeza, todas as lágrimas, todas as angústias e aflições. E nós vamos introduzir o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa tarefa. Por isso, para entrar no reino dos céus, foi pelo novo nascimento. Quando nós nascemos do Espírito, nós entramos no reino dos céus, e agora, para vivermos no reino dos céus, a sua entrada para o nosso viver é sermos humildes de espírito. As 9 bem-aventuranças nos mostram os princípios pelos quais nos levam a ser o povo do reino dos céus. E a primeira bem-aventurança é a porta de entrada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na versão King James atualizada diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E na nota de rodapé, na King James atualizada, nos mostra que aqui o Senhor fala contra a arrogância e contra a prepotência do homem. O homem se julga muito capaz, principalmente quando Deus deu a lei ao povo judeu, e muitos deles achavam que eram justos e capazes de cumprir a lei. E essa arrogância trouxe para todos nós, mesmo os cristãos do Novo Testamento, achando que nós podemos fazer a vontade de Deus, nós temos capacidade de ajudar Deus. Na verdade, queridos irmãos, nós só precisamos trazer um espírito quebrantado para Deus. Tudo que Ele precisa é isso, não a nossa capacidade, nossa maneira de fazer as coisas, não as nossas boas opiniões, boas obras, não. Só precisamos trazer o nosso coração contrito, nosso espírito humilde e arrependido. E Deus então, a partir de então, Ele governa esse espírito contrito e Ele passa a usar-nos como vasos para fazer a vontade de Deus. Portanto, queridos irmãos, se nós estamos aqui, irmãos, é pela misericórdia de Deus, não somos melhores que ninguém. Ó Senhor Jesus, e o nosso viver aqui na terra não pode ser um viver que não faça nenhuma diferença para o povo que está aí no mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos influenciar este mundo. Lembro-me que no passado, até 5 ou 10 anos atrás, nós estávamos reclusos em nossos auditórios, em nossos locais de reuniões, e nós tínhamos a melhor da palavra, né? O melhor do falar profético. Todavia, não tínhamos ainda como alcançar o público que está nas ruas, que é ali que estão as pessoas, as multidões, que tanto precisam, né, da palavra de Deus e da salvação de Deus. Mas graças a Deus, nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos, Deus teve tanta misericórdia de nós, que Ele usou todas as ferramentas que Ele dera nos 40 anos de ministério do irmão Dong, e Ele, quando chegou a hora da era do Espírito, Ele enviou seus 7 Espíritos, e hoje a comportagem dinâmica, a comportagem se tornou uma comportagem dinâmica. Ele revolucionou, né, o nosso contato, nossa pregação do Evangelho do Reino nas ruas. Graças a Deus, a partir de 2018, Deus então preparou o PAC, preparou um grupo de jovens que creram na palavra do profeta e creram
de que o Senhor ia fazer alguma coisa diferente e começou-se então a desenhar a comportagem dinâmica. E em 2019 nós então replicamos essa maravilha que Deus começou a revolucionar entre nós, replicamos em 25 equipes em 2019. E 2020, apesar da pandemia, Deus tem usado esses comportadores dinâmicos valentes do Senhor nas ruas, sempre sendo aperfeiçoados pelo PAC aqui, né, em São Paulo. E graças a Deus, muitos comportadores hoje são muito fiéis. Eles não estão aqui pela sobrevivência física, eles não lutam pelo sustento deles, mas Deus cuida deles. Eles estão fazendo esse trabalho por amor ao Senhor e por amor ao próximo. E Deus tem abençoado esse trabalho. E o Senhor vai abençoar ainda mais. Os CEAPs, vários CEAPs que nós temos aí, estão produzindo cada ano equipes de comportadores. Nós esperamos que dentro de 2, 3 anos nós tenhamos 1000 comportadores atuando nas ruas. Aí nós estamos fazendo diferença nas ruas. As pessoas perguntam: vocês brotam da terra? Eu vou ao norte, estão lá. Eu venho para o centro-oeste, vocês estão lá. Eu venho para o sul, vocês estão aqui. E eu venho para o sudeste, vocês estão aqui. Irmãos, nós somos apenas um pouco mais de 300 valentes nas ruas, mas parece que nós estamos em todo lugar. Porque Deus nos abençoou. Mas o que vem na esteira da bênção da comportagem dinâmica, o Avança Jovem. O Avança Jovem tem despertado muitos jovens, muitos adolescentes, até crianças, que seguem com seus pais, seus avós, para pregarem evangelho também nas ruas. Deus está preparando uma geração nova. Essa geração é uma geração simples, uma geração que prega o evangelho, uma geração que salva as pessoas das ruas. E essa geração, irmãos, vai ser aquela segunda geração do povo de Israel que entrou na boa terra de Canaã. Que Deus abençoe esses jovens. E não só isso, as nossas mulheres são valentes também. Começaram com rede de cuidados das conectadas e estão alcançando muitas mulheres. Graças a Deus, vamos levar para o reino muitas mulheres. E depois o Senhor nos deu a rede de cuidados geral da igreja, através do modelo da igreja em Curitiba, e nós passamos a atender muitos contatos por dia. Muitos contatos estão sendo cuidados pela igreja. Irmãos, tudo isso visando ao reino. Não estamos aqui, irmãos, para valorizar a nossa igreja. Estamos aqui, irmãos, para lutar pelo reino. A vontade de Deus é a nossa meta. Senhor Jesus, e não só isso, de repente, todos os irmãos, todas as irmãs descobriram que, embora nem todos sejam comportadores, nem todos são jovens do Avança Jovem, nem todos, quem sabe, façam parte das conectadas, mas todos podem pregar o evangelho no seu viver, no seu viver diário. Todos nós temos algum contato social, por mais isolado que vivamos. Nós temos um contato para comprar pão, nós temos um contato para ir para a loja, comprar alguma coisa, no mercado, abastecendo o carro, né? E comendo no restaurante, na lanchonete, nas ruas, na condução. Nós temos contatos sociais todos os dias e nós descobrimos que não preciso ser um comportador dinâmico para pregar o evangelho. Eu posso usar uma frase celestial. Eu confesso que quando era jovem, queria muito pregar o evangelho, mas eu tinha muita dificuldade de abordar a pessoa do meu lado.
sentei do lado de uma pessoa, o Espírito me incomoda para pregar evangelho, eu tinha que inventar algum assunto, puxar a conversa, puxar o assunto, para achar um gancho para pregar evangelho. Mas hoje não. Hoje deixo escapar da minha boca. Estou sendo servido pelos garçons na rua, nos restaurantes. Eu posso chamar o garçom, garçom, como é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Então, Paulo, eu gostaria de orar por você. Posso orar por você? Irmãos, deixa escapar essa frase. Não precisa estender muito a conversa, não precisa puxar a conversa, não precisa achar motivo, basta perguntar, posso orar por você? E se a pessoa estiver com o espírito quebrantado, contrito, ele vai abrir o coração, ele vai chorar, ou ele vai ficar extremamente sentido, tocado e impactado por essa simples frase. Irmãos, Deus está nos abençoando a todos. É dessa forma, queridos irmãos, nós podemos ser o sal da terra, temperar um pouco a vida das pessoas já tão sem graça nessa terra. Essa terra faz com que as pessoas vivam debaixo da opressão de Satanás, embora esse mundo seja colorido, mas todos estão vivendo uma vida sem sabor, uma vida sem sentido. O homem, irmãos, eu descobri cada vez mais que o homem, ele vive para poder motivá-lo para viver essa vida humana, irmãos, que é sofrida. Essa vida humana é cheia de canseiras e fadiga. Você concorda comigo ou não? Eu descobri isso já quando eu trabalhava numa empresa de engenharia, de consultoria. Eu vi que meus colegas todos, além do trabalho do dia a dia, das suas ocupações, né, em fazer projetos, em resolver problemas estruturais, etc. Tal, e eu vejo que a pequena alegria que cada um tinha era programar suas férias, programar a sua viagem, programar o aniversário, programar, né, um jantar, programar alguma coisa. Irmãos, eu descobri que o homem, ele é motivado por essas pequenas alegrias. Não é assim com você? Você faz esses programas, daqui a semana que vem vai ter um aniversário e tal, né? Quando terminar a pandemia, agora está uma boa hora de viajar, eu vou fazer viagens aqui, você planeja a viagem. Irmãos, não é assim a nossa vida. A vida humana é assim. Por isso que em Lucas 17, fala que no tempo de Noé, todo mundo estava vivendo motivados por essas pequenas alegrias, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. É ou não é? E quando chegou o dilúvio destruiu a todos. Acabou. Para onde foram essas pequenas alegrias? Para nada. Aí quando chegou no tempo de Ló, os homens comiam, bebiam, também iam de alegria em alegria vivendo essa vida. Se você pensar mais a sério, irmãos, nós não temos um motivo maior para viver. Eu digo, a vida humana. Não é? Comiam, bebiam e compravam e vendiam. As mulheres gostam de fazer compra, né? Querem se distrair um pouco, vão para shopping center. Eu já descobri que as mulheres gostam de comprar coisas nas promoções, porque dá aquela sensação de que está lucrando, não é? Puxa, eu comprei bem barato esse vestido porque eu estou ganhando R$50, né? E vender, os homens gostam de vender, não é isso? Os comerciantes, os irmãos que têm negócios, gostam de vender. Então na compra e na venda dá alegria. Na plantação e também na edificação. Se você sonha fazer a sua casa própria, não é isso? Isso parece que te dá motivação de viver, não dá-te motivação de viver? Faz um projeto, pede para um arquiteto, faça um bom projeto, e você fica fiscalizando todo o tempo e o dinheiro saindo. E você não vê a casa ficando pronta, fica desesperado, né? E quando fica pronto, puxa vida, olha a minha casa aqui. E essa felicidade acaba logo, não é isso? Essa é a triste vida do homem, vida da vida humana.
Mas, irmãos, quando chegou o tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, tudo foi destruído com fogo e enxofre. E a mulher de Ló ainda namorava aquela vida. Comprar no shopping, claro, não tinha shopping naquele tempo, mas eu estou usando nos dias de hoje, né? Irmãos, essa alegria toda do mundo é passageira. Vamos levar o verdadeiro sal, o sabor, para seus familiares, parentes, amigos e pessoas que estão na padaria, nas lojas, no posto de gasolina para frentista. Custa muito você fazer isso? Distribua um pouco de sal e tempere a vida das pessoas. Leva um pouco da alegria não efêmera, alegria definitiva, permanente. Irmãos, eu tenho cansado de falar sobre isso. Ontem ainda, falei para os irmãos nos Estados Unidos e também falei de manhã para vocês aqui do PAC. Deus é a nossa verdadeira alegria. Deus é a fonte da plena felicidade. O homem corre atrás da sua felicidade, nas suas realizações, nas escolas, fazendo como eu, quis fazer a melhor escola de engenharia, na minha profissão, querendo ser um bom engenheiro, e um bom casamento, bons filhos, quer dizer, correndo atrás dessas coisas, irmãos. Mas, irmãos, nós não encontramos a felicidade definitiva nessas coisas. Irmãos, porque a felicidade está em Deus. Deus é a verdadeira felicidade. Por isso, irmãos, não venda a felicidade em Deus por essas felicidades passageiras. Não faça como Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele ainda disse: estou a ponto de morrer, para que me serve, não é isso, o direito de primogenitura? Quer dizer, ele preferiu um pouco de prazer na hora que ele mais queria, um pouco de descontração, de prazer, de comer para sobrevivência, do que o que realmente importava. Irmãos, não troque nunca isso. Bom, eu tenho que entrar numa mensagem, tá? Hoje. Vamos para... Já terminamos até capítulo 7, irmãos. Mateus 5, 6, 7 contém princípios preciosíssimos. Não deixem nunca para lá, tem que ruminar. Você tem que lembrar sempre e aplicar sempre na sua vida, no seu serviço ao Senhor. Mateus 5, 6, 7. Então vamos para Mateus 8. Mateus 8, versículo 1. Conforme o irmão Davi aqui nos ajudou no começo na leitura, versículo 1 diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Irmãos, o nosso rei, ele precisa ganhar um reino. E esse reino, hoje, é a vida da igreja. Nós fazemos parte dos cidadãos do reino dos céus. Você tem passaporte desse reino? Quando você nasceu de novo, você ganhou o passaporte, você ganhou certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nasceu do Espírito, você entrou para o reino dos céus. E agora, irmãos, o rei vem para mostrar para nós como é feito esse reino, quais são os princípios que regem esse reino, das pessoas que vivem nesse reino. E logo depois que ele falou esses princípios tão importantes, Mateus 5, 6, 7, nos situou, ele nos colocou no nosso lugar. Não estamos mais, irmãos, no plano terreno. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Graças a Deus, o livro de Mateus, lá na semana da conferência, o Senhor nos transferiu de plano. Não conseguimos nunca viver a realidade do reino dos céus no plano da terra. Nós precisamos ser transferidos para o plano celestial. Precisamos ser transferidos para o plano espiritual. Porque Deus está nesse plano.
E os seus cidadãos do reino dos céus também devem viver nesse plano. E agora, irmãos, que Jesus instruiu-nos, ele deu exemplo. O modelo que é deixado para nós depois do Mateus 5, 6, 7, ele então desce do monte. Ele não fica no monte. Irmãos, vamos seguir o rei. O rei falou conosco. O rei deu os princípios. Mas agora o rei está preocupado com esse mundo. O rei está preocupado com as pessoas desse mundo. A igreja existe, irmãos, é para pessoas desse mundo. Nós não somos apenas uma ilha de conforto, uma ilha de pessoas selecionadas para vivermos só nós como uma ilha. Nós estamos aqui, irmãos, para salvar as pessoas do mundo. As pessoas estão vivendo debaixo dessa tirania de Faraó, de Satanás. Vivem debaixo dessa angústia, dessas trevas, debaixo da escravidão, debaixo do jugo. Nós fomos colocados aqui na terra para tirar essas pessoas debaixo desse jugo. Vamos descer do monte. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 19. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Jesus, ele era o próprio verbo, ele era a própria palavra. 1 João, o apóstolo João fala que ele é a palavra da vida, o verbo da vida que se manifestou entre nós. Ele é a própria palavra. Em Mateus 5, 6, 7, ele deu a sua palavra. E ele não ficou só na palavra. Ele era poderoso em obras e palavras. Irmãos, vamos ser equilibrados. No passado, nós cultivamos muitos eruditos entre nós. Muitos que foram muito bem preparados para a palavra. Mas, irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Precisamos de palavras, precisamos de obras. Precisamos saber operacionalizar a vontade de Deus aqui na terra. Porque a palavra de Deus, irmãos, é sempre um mandamento. A palavra de Deus é sempre uma ordem para nós executarmos a vontade de Deus. A palavra de Deus não é meramente um estudo em um seminário. A palavra de Deus não é meramente uma palavra em teologia para nós conhecermos. Não, a palavra de Deus é um desejo de Deus, através da palavra, executar a sua obra. Então, toda a palavra de Deus, irmãos, é uma ordem, é um mandamento. Então, nós que recebemos a palavra, agora vocês estão recebendo a palavra. A palavra profética que nós recebemos, precisamos ruminá-la, precisamos assimilá-la, precisamos digerir e precisamos executar. Precisamos tornar o que? Essa palavra uma operação. Tá? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Palavras, mas obras também. Atos 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Lá com Jesus ele começa com obras primeiro, porque ele é a própria palavra. E aqui com Moisés é palavras e obras. Ele precisa primeiro aprender, ser ensinado, para depois executar, certo? Com Jesus não, Jesus era a própria palavra, ele saindo, descendo do monte, ele já executa a sua obra. E ele é a própria palavra, certo? Então nós precisamos ser, daqui para frente, irmãos, se queremos trazer o reino de Deus de volta, nós precisamos ser equilibrados.
porque Deus precisa da sua igreja, né, não só receber a palavra adequadamente, como falamos na semana passada, né, ruminando-a, mas também precisa de nós colocar em operação a vontade de Deus por meio da palavra, porque é a palavra de Deus que executa a própria obra. Bom, vamos lá. Voltando lá para o versículo 8:1, né? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, em primeiro lugar, fazendo essa leitura, você tem a impressão, tá, de que esse leproso, ele era um judeu. Estou certo ou não? Porque Jesus manda a ele ir até ao sacerdote, não é isso? Ir até o sacerdote. Então, que significa leproso? Que significa a lepra? Nós temos que usar o que aconteceu com a Miriam para entendermos um pouco a respeito da lepra. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Deus havia ordenado ao seu povo que não tomasse mulheres de povos estranhos, né? E, por algum motivo, Moisés tomou a mulher cuxita e se tornou motivo de crítica de seus dois irmãos, aliás, dois irmãos mais velhos do que ele, Miriam e Arão. Só que no versículo 2 você vai ver que não era exatamente por esse motivo que eles estavam revoltados. Tinha uma insatisfação maior no coração deles. E a insatisfação essa que é com respeito ao que Deus ordenou. Deus havia escolhido a Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Então, ele era a autoridade máxima dentro do povo de Israel, que não cabe a Miriam e Arão, embora fossem mais velhos, criticá-lo, tá? Então, o versículo 2 diz assim: e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Quer dizer, eles, os dois irmãos mais velhos de Moisés, reclamavam que, por que Moisés se julga o mais importante? Por que Moisés se julga o próprio oráculo de Deus? E Deus também não tem falado por nós, porque Deus, quando ouviu Moisés dizer que ele se tornara pesado de boca e pesado de língua, Deus então falou: eu vou dar ao seu irmão Arão por sua boca, e você será Deus para ele. Então, Arão tinha mais eloquência, falaria melhor, falaria por Moisés. Então, por causa disso, ele achou que também tinha direito de ser oráculo de Deus. E Miriam, por ser irmã mais velha, achando que teria ascendência sobre Moisés. E por que, né, teria que se submeter a Moisés? Irmãos, essa desobediência, essa rebelião contra a autoridade de Deus fez com que a lepra acometesse a Miriam. Aqui, ó.
era Moisés, versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à entrada, à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Irmãos, existem profetas que o Senhor realmente fala com ele em visão ou em sonhos. Mas, irmãos, com o profeta Moisés era diferente. Com um profeta que dá direção para o povo de Deus, em cada era, Deus precisa aparecer para ele. Deus precisa dar-lhe revelação direta, não em sonhos e nem em visão. Os irmãos entenderam? Então ele disse assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, a presença do Senhor se foi, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Arão ficou desesperado, pediu para Moisés orar, e ele confessou que loucamente procedeu e pecou. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a desobediência, a rebelião é a lepra. Que o Senhor nos livra, irmãos, da lepra. Não haja em nós, irmãos, nenhum coração rebelde, nenhum coração desobediente. Nós honramos, aquilo que o Senhor honra, e o Senhor vai também nos honrar, tá? E também só lembrar, eu não vou ler com vocês, em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, depois de 9 até 14, ali relata a experiência do comandante sírio Naamã, que foi purificada por causa da sua obediência a Deus. Esse comandante Naamã era um comandante gentil, não tinha nada que ver com o povo de Israel, mas ele foi curado de lepra por causa da sua obediência. Então, se por acaso você estiver com a lepra, você pode ainda pedir misericórdia do Senhor e se curar pela sua obediência. Todos os seres humanos tornaram-se leprosos por causa da sua rebelião. Vocês se lembram, em Salmos capítulo 2, nós lemos que as nações se enfurecem, vocês se lembram? E querem se livrar dos laços de Deus, dizendo para Deus: Deus, nós não queremos nenhuma restrição que vem de Ti. Quer dizer, as nações, os homens estão revoltados, estão em rebelião contra Deus, desobediência contra Deus. Mas, irmãos, nós não, nós estamos no reino dos céus, é por causa da nossa obediência. A primeira geração, ali em Hebreus 3 e 4, relata que a primeira geração do povo de Israel caiu toda no deserto, com exceção de Caleb e Josué, por causa da sua incredulidade e desobediência. Mas a segunda geração, a geração nova que nasceu no deserto, foi criada com uma outra cultura. Foram criadas já saindo às ruas pregando o evangelho. Foi criada valorizando a palavra profética. Essa geração entrou para a boa terra de Canaã. Que o Senhor possa fazer o mesmo conosco. Quando nós nos humilhamos, nos obedecemos, nos arrependemos, o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Nós queremos ser esse povo que entra na boa terra de Canaã.
De acordo com a lei, ninguém podia tocar em um leproso por causa da sua imundícia. Isso está em Levítico 13, 45, 46, não vou ler para ganhar tempo. Mas o rei teve compaixão do homem e tocou-lhe e o curou. O rei foi o único que teve o quê? A ousadia de tocar no leproso. E esse leproso, irmãos, representa os judeus que foram curados pelo Senhor. Tá? Vamos seguindo para o segundo episódio. Mateus, capítulo 8. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Quem é centurião? Quem sabe? Centurião era um soldado romano, era um oficial do Império Romano, que tem sob sua ordem 100 soldados. Por isso vem o nome, daí que vem o nome centurião. Então ele tinha sob seu comando 100 soldados e ele conhecia o que era autoridade, né? E no fim ele foi atendido pela fé, tá? Então vamos lá. Versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Irmãos, de onde veio a luz, a revelação para centurião, que bastava Jesus mandar uma palavra? De onde veio essa luz de que a autoridade do rei estava na sua palavra? Irmãos, essa é uma grande revelação. Por isso nós temos que crer na palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que a palavra do Senhor, quando Deus fala, a palavra sai com poder, com autoridade, e a palavra faz a obra. Por isso que não poucos comportores testificam disso. Quando ouvem a palavra profética e usam essa palavra profética para atuar no campo, a palavra faz o seu trabalho. Porque a palavra sai com autoridade. Se a palavra fosse do mero homem, não teria autoridade. Mas se a palavra vem do Senhor, essa palavra tem autoridade. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, porque o centurião está debaixo de outros superiores. Tenho os soldados às minhas ordens, ele manda também nos 100 soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos irão do Oriente e do Ocidente. Eu vim do Oriente, vocês vieram do Ocidente, né? E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Nós que não tínhamos nada que ver com a comunidade de Israel, nós que não tínhamos nada que ver com a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, não é? E de repente, irmãos, nós vamos tomar lugar à mesa. Esse lugar à mesa, irmãos, é na manifestação do reino dos céus. Essa mesa participa somente os vencedores. Quanta misericórdia! Além de nos fazer participar das promessas, participar da aliança, e nós vamos ser os vencedores. Participar da mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, irmãos, vale ou não vale a pena hoje deixar tudo e seguir o rei? Vamos seguir o rei.
Às vezes, irmãos, eu não condeno, não digo que é errado. Irmão, nós também vivemos como seres humanos de pequenas alegrias. Não é? Às vezes, levar a família para restaurante, né? E se o Senhor permitir fazer uma viagem com seus familiares, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Não estou dizendo que isso é errado. Mas só não faça disso prioridade da sua vida. Porque o que alegra você é o próprio Senhor. E quando tem diante de você uma tarefa a fazer para o Senhor, fazer a vontade do Pai, e a sua alegria transitória, você faça a escolha certa. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, embora nós temos também nossas alegrias, você também tira férias, também faz suas viagens, você também almoça com a família, você vai para restaurante com seus amigos, é ou não é? Também temos essas alegrias, irmão, não é errado fazer isso. Mas, irmãos, quando o Senhor tem uma necessidade, eu não penso duas vezes. Não sei se vocês sabem que eu tive que começar a servir ao Senhor muito cedo. Formei a família servindo ao Senhor. Eu me lembro quando nasceu a minha segunda filha, Xana. Poucos dias de vida, eu tive que deixar a Sueli sozinha cuidando dela, para ir para a estância, porque tinha uma conferência de jovens para cuidar. Irmãos, quando tem essas escolhas, vamos fazer escolha certa, e o Senhor certamente cuidará de nós. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus mandou uma palavra, e essa palavra foi e curou o servo do centurião. Por isso, irmãos, aqui indica que os gentios são curados pela sua fé. Nós não temos outra porta de entrada, irmãos, na comunidade de Israel, nas promessas de Israel. A nossa única porta de entrada, irmãos, para desfrutar do reino de Deus é a fé. Não é? Não é mostrar o meu sangue judeu, não. Eu não tenho nada disso. Mas, irmãos, eu tenho a fé. E a fé me curou. A fé pode me fazer um dia participar da mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe por quê? Aqui fala, onde estou? Aqui fala, ó Senhor Jesus, os gentios, né, versículos 11 e 12, né? Os gentios tomarão, né, lugar à mesa do Senhor. Mas, irmãos, sabe por quê? Porque os filhos, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, os filhos do reino. Que são os filhos do reino? Eu vou ler uma nota de rodapé de King James atualizada, tá? Ele diz assim: os filhos do reino. Por que aqui usa esse termo, os filhos do reino? Porque a tradição rabínica considerava o judaísmo como uma garantia herdada e absoluta de entrada no reino de Deus. E por isso também se dizia filhos do reino, né? Isso está em Isaías 41, versículo 8. Não preciso ler agora, você lê em casa Isaías 41, versículo 8. Isso quer dizer o quê? Então os judeus consideravam já garantido o reino. E não é verdade, tá? Então, por isso aqui fala, os filhos do reino vão ficar no choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes, irmão, não é a perdição eterna. Aqui se refere aos judeus crentes, que creram no Senhor Jesus, mas se não viver uma vida que faça a vontade de Deus, vai para uma punição dispensacional durante 1000 anos,
todavia depois será salvo, né, e participará, como toda a igreja, na eternidade futura. Tá? Bom, isso você pode conferir em Mateus 22, dá uma olhada, Mateus 22, versículo 13, com relação àquele que entrou para as bodas, para o banquete, né, do casamento do filho do rei, mas estava sem a veste nupcial. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui não é perdição eterna. Então aquele homem estava sem a veste nupcial, isto é, estava sem a segunda veste de Salmo 45, versículo 13 e 14, vocês se lembram? Então ele só tinha a primeira veste, que era Cristo como sua justiça objetiva. Então durante o tempo dele vivendo aqui na vida da igreja, ele precisa bordar a segunda veste. Essa segunda veste é a veste de justiça subjetiva. Ele tem que praticar essa justiça. Irmãos, aí tendo essa segunda veste, ele terá a veste nupcial para participar das bodas do Cordeiro em Apocalipse 19. Se não, será lançado fora, mas não é para perdição total. É para uma punição dispensacional e seguirão. Vou ler outros, só para provar para vocês, capítulo 24 de Mateus, versículo 51, também é com relação ao servo mau. O que é o servo mau aqui? Não é um gentio, não é um incrédulo, mas alguém que não cuidou dos seus conservos. Tá? E versículo 50 diz assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, não é perdição eterna. Capítulo 25, versículo 30. 25, 30. E o servo inútil. Quem que é esse servo inútil? Aquele que recebera 1 talento. Lembra que eu disse? Aquele que recebeu 5 talentos, irmãos, não teve nenhuma reação de argumentar com seu senhor. O seu senhor entregou-lhe 5 talentos para ele negociar. O que ele fez? Ele recebeu, vou dizer em palavras de hoje, recebeu a incumbência pela palavra profética. E então ele obedeceu a palavra profética, saiu para negociar e ganhou outros 5. O que recebera 2 talentos também não argumentou com seu senhor, se somente recebeu os 2 talentos e saiu imediatamente a negociar e ganhou 2 talentos. Esses 2 irmãos vão comer a mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Agora, um que recebeu 1, ele é bom de blá blá blá. Ele é bom, ele queria convencer Deus. Ele pregou uma palavra para Deus para ver se Deus o deixava entrar, nesse jeitinho brasileiro, né? Vamos ver se Deus me deixa entrar com minhas lábias, não é isso? Ele falou assim, versículo 24: chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, já taxou o Senhor de homem severo, e que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhastes. Ué, como é que aquele que recebeu 5 talentos ganhou 5 e não falou nada disso? Né? E receoso, fiquei com medo de você, viu, Deus? Escondi na terra o teu talento e aqui tens o que é teu. Eu não pedi nada, está aqui. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Poderia ter entregue para a igreja, para os irmãos que estão à frente da igreja, que ajude você
pelo menos tem juros da poupança. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, não sejamos esse servo mau e negligente. Senhor Jesus. Bom, agora vamos seguir. Vamos para versículo 14, capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Irmãos, o que significa a cura da sogra de Pedro, que estava com febre? O que significa? Irmãos, eu não vou me arriscar, eu vou usar a interpretação da versão Restauração, que diz assim: a sogra de Pedro representa os judeus do fim dessa era, que serão salvos recebendo a Jesus como o Salvador, que está em Romanos 11. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 11, dá uma olhada. Romanos 11, versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos tempos. Quer dizer, quando chegar no final dos tempos, e já estamos na plenitude dos tempos. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, segundo a interpretação da versão Restauração, a sogra de Pedro, significa a febre dela, mostra que quando completar a plenitude dos gentios, e durante a grande tribulação, eles estarão quentes, com febre, e por fim Cristo voltará para os remanescentes dos judeus, para que sejam salvos. Isso está em Zacarias 12, versículo 10. Dá uma olhada. Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, por aquele que eles mataram, Eles ajudaram a matar, e um dia eles se arrependerão, tá? E aí vamos continuar, Mateus 8, aí em seguida vem diversas outras curas. Mateus 8, vamos lá. Chegada a tarde, versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, irmãos, é a palavra dele que tem poder, a palavra dele tem autoridade. Não é você que tem poder, não é você que tem autoridade, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, a base para a cura, vocês comportores que saem às ruas, posso orar por você, e vocês oram por determinadas pessoas, e de repente acontece a cura. Vocês não têm passado por isso? Mas qual é a base para essa cura? É a palavra. É a palavra, mas palavra é o veículo para levar a cura. Mas a base para Deus curar, a base para Deus curar, irmãos, é a redenção de Cristo. Vocês entenderam? Por isso temos que pregar evangelho. O evangelho, irmão, é o evangelho das boas novas, que Cristo morreu por nós,
redimindo o homem. Essa redenção é a base, a cruz de Cristo é a base para a nossa cura, não é isso? Por isso, Isaías 53, dá uma olhada, Isaías 53. Vocês têm que ter clareza, quando vocês vão para as ruas, vocês têm clareza quanto a isso, né? Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido, irmãos, para poder levar as nossas enfermidades e doenças e ir embora. Ele morreu na cruz por causa das nossas enfermidades, nossas doenças. Por isso, irmãos, a cura, a base da cura é a cruz de Cristo. A base da cura, irmãos, é a obra de redenção que Ele fez, Ele realizou na cruz. Por isso que vocês têm tanto poder quando falam, vocês oram pela cura, é porque tem uma base de justiça para vocês orarem para Deus poder curá-los. Amém? Ó Senhor Jesus, então aceitar Jesus e a sua obra redentora com a pregação do evangelho do reino é que cura as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Isso está em Mateus capítulo 9, dá uma olhada, Mateus 9, né, versículo 35, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, Jesus, como Rei do reino dos céus, Ele desceu do monte, porque os doentes e os enfermos estão debaixo do monte. Vamos descer com Ele. Vamos ir para as ruas. Vamos curar as pessoas, com a base na redenção de Cristo, e usando o quê? A palavra, que tem autoridade e tem poder, através da oração. Posso orar por você? Pois Ele, sabe por quê? Porque quando você ora, estabelece o Senhor, né, o Jesus como seu Senhor. Principalmente quando você fala para Ele, repita comigo, chama Jesus de seu Senhor. Fala, Jesus é o Senhor. E quando você estabelece Jesus como Senhor dessas pessoas, irmãos, a cura vem e também a autoridade de Deus é estabelecida. Senhor Jesus. E os demônios são expulsos. Mateus, continuando, Mateus 8, versículo 18 agora. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Irmãos, tem gente que gosta de público. Ele não pode ver público que ele já fica animado, né? Mas Jesus não veio buscar popularidade. Ele falou no Evangelho de João, eu não vim aqui para buscar a minha própria glória. Eu fui enviado para fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós devemos ter essa mesma atitude. Quando Jesus percebeu que veio uma multidão, na verdade, não é que, né, essa muita gente quisesse realmente recebê-lo alguma coisa, mas eles queriam, sabe, quando você tem alguém famoso, não é isso? Aí, uma celebridade, quando vira uma celebridade, todo mundo quer correr atrás dele e pedir autógrafo. Mas Jesus não está aqui para isso. Ele pediu para ir para outra margem. Vamos passar para outra margem. Irmãos, não busque holofote. Não busque fama aqui na terra. Não busque seguidores. Nós estamos aqui apenas executando a vontade de Deus. Curando as pessoas, introduzindo as pessoas no reino dos céus. Então, aproximando-se dele um escriba
disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Sabe, depois de curar os judeus que creram, depois de curar os gentios representados pelo centurião, que creu na palavra, depois de Deus profetizar, né, de que irá curar os remanescentes de Israel no final desse tempo, e depois de mostrar que ele tem autoridade para curar nossas doenças e enfermidades e expulsar os demônios por causa da sua obra na cruz, obra redentora na cruz, ele agora, irmãos, ele quer chamar os seguidores. A partir desse momento, ele precisa de seguidores. Quem quer segui-lo para fazer esse mesmo trabalho? Você quer segui-lo? Vamos segui-lo. Ele desceu do monte, vamos descer do monte. Ele foi para as ruas, vamos para as ruas. Mas quando as multidões vêm para te fazer ganhar fama, você foge. Não é? Irmãos, esse é o nosso rei. Vamos segui-lo. Aí então chega um escriba dizendo: Senhor, agora gostei dessa. Mestre, eu vou te seguir para onde você for. Aí o Senhor falou o quê? Mas o Senhor lhe respondeu, Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nem onde, não tenho uma cama, não tenho um travesseiro, muitas vezes eu durmo no relento. Você está disposto a seguir esse caminho? Pensa bem no custo. Pensa bem no preço que terá de pagar. Você está disposto? Eu acho que o escriba não estava pronto. Mas e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. O segundo discípulo, irmão, já estava com o coração correto. Esse segundo discípulo, esse outro discípulo, né, ele só precisava cumprir suas obrigações como ser humano para poder servir ao Senhor sem nenhuma preocupação. Está correto ou não está correto? Deixe-me sepultar o meu pai e depois eu não tenho mais nada, eu estou livre dessas obrigações, eu vou seguir o Senhor sem preocupações. E o Senhor vai falar: até essa preocupação você vai deixar. Às vezes não é fácil não, viu, irmãos? Não é fácil não. Às vezes você vai ter que trocar uma missão para o Senhor Jesus por você vai ter que trocar uma festa do casamento que você foi convidado para uma missão que o Senhor te convidou para fazer a sua vontade. Às vezes você tem uma obrigação a cumprir como ser humano e Deus tem uma urgência maior para fazer a sua vontade e te chama. Como é que fica? Irmãos, muitos não conseguem ir adiante servir ao Senhor porque não conseguem se separar da mulher por um pouco de tempo para servir ao Senhor. Não consegue deixar sua família por um tempo para servir ao Senhor. Mas, irmãos, ou a deixar as suas obrigações para servir ao Senhor. Irmão, nessa hora, irmãos, precisa pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Então, aqui o rei, ele dita as condições. Ele precisa de seguidores, sim. Mas ele não gosta de seguidores que apenas fazem o quê? Fazem número. Ele quer seguidores fiéis, obedientes e que deixa tudo por causa dele, para fazer a vontade do Pai. Claro que não vamos ser radicais ao ponto de agora vamos deixar todas as nossas obrigações humanas de lado. Não, eu estou servindo ao Senhor, né, como aquele que diz: não, eu não preciso cuidar dos meus pais quando ficarem velhos, né, os judeus pensavam, não é isso assim? Né, já que eu estou, né,
servindo do Senhor, a obrigação com meus pais já não é mais minha. Não, não é assim também. Certo? Você tem que cumprir com suas obrigações, mas quando surge o momento de que precisa fazer uma escolha, você tem que sempre escolher o Senhor. Selecionou? O Senhor selecionou o seguidor. Espero que tenha selecionado você. Pelo menos tenha esse coração. Né? Ó Senhor Jesus. Aí vem... Onde eu estou? Devemos dar... que eu queria dizer o seguinte: devemos dar prioridade ao seguir o Senhor para fazer a vontade de Deus. Outros podem nos ajudar a cumprir as nossas obrigações humanas, mas eles não podem nos ajudar a atender a urgência do chamamento divino para seguir o Rei, para fazer a sua vontade. Se seus irmãos entenderam, certo? Se tem outros para fazer aquela obrigação que eu tinha que fazer, mas se tem uma urgência maior para fazer a vontade de Deus, essa urgência que Deus me chamou para fazê-lo, outro não pode substituir. Tem que ser eu. Se as minhas obrigações outros podem substituir, então deixe que os outros substituam. E esse de fazer a vontade de Deus é insubstituível, então eu tenho que ir. Quem está disposto a realmente aqui, hein? É? Levanta a mão quem realmente está disposto a pagar esse preço. Por isso, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida de Deus. Nós passamos a amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, vamos lá, Mateus 22, eu não tenho muito tempo, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Irmão, a lei não é meramente como um manual de comportamento, faça isso, não faça aquilo, está errado fazer isso, está certo fazer aquilo, não. A lei, na verdade, resume em amor. Porque Deus que mandou a lei, decretou a lei por meio de Moisés, irmãos, Ele é amor. A essência da natureza dele é o amor. Então, os mandamentos da lei resumem-se em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Deus, Ele nos amou de tal maneira que nos deu. Irmãos, o amor de Deus é doação. Ele nos deu. O amor faz com que Deus nos desse o seu próprio Filho unigênito. Irmãos, o amor é dar-se. Deus é amor. Deus nos deu o seu próprio Filho para nós, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E agora, irmão, quando recebemos essa vida que veio com a natureza do amor de Deus, nós passamos a amar Deus também. Os irmãos entenderam? Esse amor é um amor de duas vias. Esse amor, quando chega a nós, nos atinge, faz com que nós também amemos a Deus. Deus nos amou e nós agora, irmãos, passamos a amar o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, na verdade, Deus quer nos mandar o seu próprio amor, que é Ele mesmo. E Ele quer nos levar para dentro do seu próprio amor.
Eu falei um pouco ontem, não falei um pouquinho ontem? Eu ainda não sei quando é que vou ter uma oportunidade de falar um pouco melhor sobre isso. Irmãos, Deus é amor. Por isso, irmãos, em Deus está plena felicidade. Sabe por quê? Porque o amor é a própria perfeição. O amor é o que 1 Coríntios 13 fala, quando chegar o que é perfeito. E o que é perfeito, irmãos, é o amor. O que é perfeito é próprio Deus que é amor. Por isso que quando você entrar em Deus, se um dia você perceber que você pode entrar em Deus, você vai ver em Deus a alegria completa, a felicidade plena. E ali em Deus você vai ver a plenitude da justiça, a plenitude, o quê? Da paz e a plenitude da alegria. E você vai entender a plena unidade que há entre o Pai e o Filho, e Deus quer colocar você também nessa unidade. Porque Deus é a própria perfeição. Porque Deus é amor. Então, irmãos, quando nós amamos a Deus, nós também passamos a amar o próximo. Vocês vão para as ruas para quê? Para que passar vergonha? Não é isso? Às vezes no shopping, segurança correndo atrás de vocês. Na praça de alimentação, às vezes parece ser falta de educação, a pessoa está comendo, vocês vão lá e posso orar por você, parece, né, tem que passar um carão. Mas, irmãos, isso é por amor às pessoas. Porque quando nós amamos a esse Deus que é amor com todo o nosso coração, esse Deus flui o amor para nós, para amar as pessoas. Em João capítulo 21, quando Jesus ressuscitou e desapareceu fisicamente de frente dos seus discípulos, Pedro falou: e agora? O que eu vou fazer? Deus, ele não deu instrução nenhuma, o que eu vou fazer? Pedro falou: eu vou pescar, porque eu tenho que garantir o sustento de amanhã, eu vou pescar. Aí os outros 6 discípulos falaram para ele: nós vamos com você. E foram lá, noite inteira, pescando, e eram todos exímios pescadores. Não pegaram nada, naquela noite, nada. Aí o Senhor apareceu, com corpo de ressurreição. O Senhor falou assim: lança para o lado direito do barco. Eles lançaram para o lado direito do barco, e não conseguia puxar mais a rede, estava tão cheia de peixe. Ué, noite inteira mas nem jogando isca, nada, não aparecia nenhum peixe. E quando Jesus falou, deu uma palavra, lança para o lado direito, tantos peixes numa rede que não conseguiam puxar. Depois foram contar, irmãos, foram 153 grandes peixes. Isso quer dizer o que, irmãos? Se você está servindo a Deus, não se preocupe com seu sustento. Não faça comportagem meramente por causa do seu sustento. Quando Deus te der, Ele vai te dar em abundância. Ele vai te dar com 153 grandes peixes, que você não consegue nem gastar mais. Aí Jesus chamou Pedro: Pedro, vem cá. Você me ama mais do que tudo isso? Voltar à sua profissão antiga de pescar, garantir o seu sustento de amanhã? Que estou vendo que hoje vocês pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Você me ama? Simão Pedro disse: sim, o Senhor sabe, eu te amo. Então, apacenta meus cordeiros. Por 3 vezes falou. Irmãos, se nós amamos o Senhor, vamos amar o próximo. Vamos cuidar do próximo. Por isso que o rei desceu do monte. Você ama o Senhor? Então ame o próximo. Não é? Ó Senhor Jesus,
Por isso, irmãos, eu quero declarar mais uma vez o que está escrito em Atos 20, que Paulo disse em Mileto. Eu vou declarar mais uma vez, é minha declaração, capítulo 20 de Atos, versículo 24. Porém, em nada, os irmãos, vários irmãos me mandaram até quadros. Não sei nem onde colocar mais tantos quadros, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, a minha vida não é mais preciosa para mim. Não é para minha fama, para minha glória, nem para meu sustento. Essa vida, irmãos, eu não considero preciosa. Essa vida é para servir ao Senhor. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, é isso, essa é a minha oração, essa é a minha carreira, é o meu ministério, que o Senhor possa, né, me usar, enquanto o Senhor me der fôlego, que o Senhor possa me usar. Bom, aí vamos tentar terminar então, né? Mateus, eu preciso terminar, Mateus 8, vamos lá? Ó Senhor Jesus, Deus faça de nós, né, todos esses seguidores que amam o Senhor e amam o próximo. Versículo, nossa, ainda tem 2 episódios, meu Deus do céu. Bom, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. O barco era agitado, açoitado pelos ventos, pelas ondas, e os discípulos estavam apavorados, né? E Jesus tranquilo, dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o Rei do reino dos céus. Primeiro quero comentar que Jesus entra no barco. Irmãos, o barco é a igreja. Jesus está no barco. Jesus está tranquilo. Aqui no barco ele está dormindo. Irmãos, ele tem todo o controle nas mãos. Ele tem autoridade, ele tem um poder. Irmãos, ó Senhor Jesus. Por que eu falo que a igreja é o barco? Porque, irmão, nós somos um povo que vive no mundo. O mundo é representado pelo mar. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. O barco está no mar, mas as águas do mar não estão dentro do barco. Vocês estão entendendo? Então, e nós temos Jesus dentro do barco, tá? Os ventos, irmãos, né, vieram no mar uma tempestade, e o barco era varrido pelas ondas. Nos ventos estavam os anjos caídos. Efésios 6, versículo 12, como diz? Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde estão os ventos? Irmãos, os ventos vieram açoitar o barco por ação dos principados e potestades. Eu não estou dizendo todo vento físico, mas diz assim: enquanto a igreja está nesse mundo navegando para chegar ao destino de estabelecer o reino de Deus, os principados e potestades, as forças espirituais do mal, vão usar todas as suas forças com ímpeto sobre a igreja. Mas não tenha medo, Jesus está no barco. E as ondas? Irmãos, no mar estão os demônios. Ambos querem impedir que o rei
e os seus súditos de avançarem para fazer a vontade do Pai e trazer o reino de volta aqui na terra. Mas Jesus estava tranquilo, pois nada podia abalá-lo. Depois vou explicar um pouco melhor questão de demônio, não se preocupe, vou explicar um pouquinho. E os discípulos estavam apavorados e acordaram Jesus. Jesus então repreendeu os ventos, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. Quer dizer, nosso rei, ele tem autoridade sobre os principados e potestades, ele tem autoridade sobre os demônios. Por que Jesus falou que os discípulos tinham pouca fé? Porque Jesus tinha dado uma palavra. Que palavra que ele deu? Quem se lembra? Que palavra que ele deu que os discípulos deveriam se apegar? Com fé. Vocês se lembram? No versículo 18, volte para o versículo 18. E diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou, a palavra do Senhor é uma ordem, ordenou que passassem para a outra margem. Essa foi a palavra do rei. Se a palavra do rei disse como uma ordem que eles vão para outra margem, eles vão para outra margem. Toda a Bíblia profetiza que nós vamos para outra margem. E nós vamos lá. Nós vamos alcançar outra margem, que é o reino. Nós vamos chegar lá, porque o rei deu uma palavra. Então, irmãos, por mais que o mar esteja revolto em nosso redor, às vezes nós somos atingidos por tempestades dos principados e potestades, dos anjos caídos, nos perturbando, nos incomodando, irmãos, parece que nós vamos perecer. Irmãos, mas estejamos tranquilos, porque o rei está conosco. O rei tem toda a autoridade. Jesus pode, ele pode, ordenar que cesse, os ventos e também o mar, e fazer a grande bonança. Então, como é que você tem fé? Vamos lá para Romanos 10, versículo 17. A fé vem pela palavra. Toda palavra que você ouve, se você exercita a sua fé, a palavra vai trazer fé para você. Senão, irmãos, nós nunca teremos fé. Mas se nós vamos para a palavra, e a palavra vai gerar em nós a fé, capítulo 10, é isso, Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. Essa tradução talvez não seja a melhor. A fé vem, a tradução literal seria assim: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu o Salvador, o rei, falar alguma coisa? O que o rei falou? Vamos passar por outra margem. Ele falou ou não falou? Se ele falou, tem que gerar fé dentro de mim. Vocês entenderam? Tá? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Cristo falou, ouvi, criei, a fé foi gerada dentro de mim. Então eu não tenho medo, porque Jesus ordenou que passássemos a outra banda. Ó Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre os anjos. Bom, vamos falar o último trecho aqui. Vamos lá para Mateus 8, último episódio. Qual é o último episódio? Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou
despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas estas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e vendo-o, e rogaram que se retirassem da terra deles. O que é isso? Primeiro os demônios chamaram Jesus de Filho de Deus, não é isso? Filho de Deus. Irmãos, é muito importante isso. Jesus veio aqui na terra, ele foi enviado pelo Pai, mas o Pai o enviou por meio do nascimento pela Virgem Maria. Ele vestiu-se, ele tomou a humanidade, né? Até a semelhança da carne do pecado, não tinha pecado, por meio da Virgem Maria, porque não foi por meio de um varão que foi gerado Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Vocês entenderam? Então aqui não há um processo de pecado. A semelhança da carne pecaminosa ele tomou, né? Só que ele tinha a incumbência de executar todo o seu trabalho aqui na terra na posição de um homem, na posição de filho do homem. Vocês entenderam? Porque como Deus Criador, ele é muito fácil para Deus. Deus é só apertar 2 dedos aqui, eu esmagaria Satanás e todos os seus seguidores, é ou não é? Mas Deus não quer fazer isso. Deus quer usar uma criatura para lidar com uma criatura. E essa criatura que ele enviou, irmãos, é o seu próprio filho que se fez carne e tomou a semelhança da carne. Por isso que Jesus veio executar a tarefa aqui na terra como filho do homem. Vocês se lembram lá no seu, no seu batismo, Deus declarou que ele era filho de Deus, sim, né? Jesus disse: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Vocês se lembram? No batismo. Mas logo em seguida, né, em Mateus, na sua tentação, vocês se lembram? Na sua tentação, o Satanás já falou para ele: se tu és filho de Deus, mande que transforme essas pedras em pães. Jesus falou: não, eu não vim aqui como Deus, eu vim aqui como filho do homem. Eu vou vencer você como filho do homem. Vocês entenderam? Então, irmãos, por isso que lá nas epístolas de João, ali fala que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é espírito de Deus. Porque eles não querem, os anjos caídos e os demônios não querem confessar que Jesus como homem os venceu na cruz e vai vencer no final desse tempo, através da igreja. Irmãos, isso é a maior vergonha para eles. Jesus como homem, um homem vencendo eles. Senhor Jesus, vamos lá. Então ele tinha que cumprir o seu propósito, o seu ministério, com o fim de estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Ele tinha que derrotar o inimigo, o diabo, Satanás, como homem. Aí no versículo 29 fala: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. O que quer dizer isso? Os demônios têm um tempo para Deus fazer juízo contra eles. Que tempo é esse? Apocalipse 20, versículo 13. Dá uma olhada. Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Irmãos, esses mortos no mar não são homens. Esses mortos, porque os homens, todos que morrem, irmãos, seu espírito e alma estão lá no Hades. Vocês se lembram? Todo ser humano, quando morre, tem um lugar que Deus determinou para guardar, não é, o espírito e a alma das pessoas ali. Ou na seção, em Lucas, né, em Lucas nós podemos ver, ou na seção de tormentos, ou na seção, né, onde está o seio de Abraão, né, onde está Abraão. Vocês se lembram da história de mendigo e Lázaro e o rico, né? E então, os homens já não estão mais aqui.
os mortos que estão aqui no mar, irmãos, são as criaturas pré-adâmicas que Deus havia julgado, né, com juízo do dilúvio. Antes de Noé já teve um dilúvio para destruir as criaturas pré-adâmicas, e eles então se tornaram seres sem corpo. E eles então foram o quê? Todos emergidos, seus corpos emergidos no mar, nas águas. Então, o lugar de habitação deles, por enquanto, está no mar. Por isso que aqui fala os mortos no mar, tá? E são os demônios que Deus vai julgar depois do milênio. Isso é depois do milênio. Então, por isso que os demônios falaram: Jesus viesse a nos julgar antes do tempo, né? Ó Senhor Jesus. Aí, somente depois do... Bom, os demônios então foram no mar, porque os demônios pediram por Senhor Jesus mandá-los para os porcos, e eles foram para a manada de porcos, e a manada toda precipitou-se, né, mar adentro, e os porcos morreram, e os demônios voltaram para o seu habitat natural, lugar deles, tá? Então, isso em Gênesis 1, versículo 2, você pode ver que a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, quer dizer, a terra estava totalmente coberta pelas águas do juízo de Deus, tá? Então essas criaturas se tornaram espíritos imundos, Mateus 12, vamos ler rapidamente para eu terminar, Mateus 12, versículo 43, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porque não encontra, porque esses espíritos, irmãos, não pode ficar no lugar seco. Ou ele se aloja em algum corpo das pessoas e toma posse, através da possessão, né? Ou ele tem que voltar para as águas, voltar para o mar, tá? Então esses são espíritos imundos. E também, Senhor Jesus, e também nos versículos 31, 32, né? Bom, já lemos. Então eles entraram junto com os porcos, entraram nas águas. E os porcos são animais imundos, isso está em Levítico capítulo 11, versículo 7, nós lemos isso. Os criadores de porcos, irmãos, são indicadores de muitos negócios dessa terra, têm origem suja. Pediram para que Deus se retirasse da terra deles, porque senão acabaria com o ganha-pão deles, né, de origem suja. Então, irmãos, quando o rei do reino do céu chega a um lugar, ele põe tudo em ordem. Os demônios voltam para o seu lugar. Os principados potestades, os anjos param de perturbar. Não é isso? E os porqueiros, não é isso? O trabalho sujo também ali é exposto. Irmãos, onde quer que nós vamos representando o rei do reino dos céus, hoje nós somos representantes do rei. Quando você vai para as ruas, você representa o rei. E quando o rei chega, irmãos, tudo entra em ordem. Aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava, né, os demônios e os anjos caídos deitavam e rolavam aqui nessa terra, e quando chegam vocês, irmãos, eles fogem. E a vida das pessoas são postas em ordem. Moral da história: o rei do reino dos céus veio com a incumbência de colocar em ordem as coisas da terra. Pois o inimigo de Deus, com a sua rebelião, arruinou a terra com corrupção, engano e destruição. Eu estou lendo aqui para a gente terminar rápido. O rei trouxe a cura aos judeus, a fé aos gentios e a promessa de cura aos remanescentes de Israel e muitas outras curas. O rei seleciona e chama os verdadeiros seguidores dispostos a segui-lo para onde quer que vá. Isso está em Mateus 16, versículo 24 e 25. Jesus diz: quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, né, perder a sua vida, ganhá-la. Quem perder a sua vida por minha causa, né, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, ganhá-la. Certo? E Apocalipse 12, versículo 11, ali diz: o filho varão, eles, pois, o venceram. Vamos lá, vamos ler. Ó Senhor Jesus. Estou querendo correr tanto, mas vamos lá. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os vencedores são esses que, mesmo em face da morte, não amam a sua própria vida. Nós não trocamos servir ao Senhor por um prato de lentilha. Nós não trocamos o direito de primogenitura por um pouco de prazer neste mundo. E capítulo 14 de Apocalipse, versículos 4 e 5. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira, e na sua boca não tem mácula. O rei então tem autoridade sobre os principados e potestades. Isso eu vou provar com Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vocês se lembram, né? Quando eu disse, versículo 19... E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Por isso que ele tem autoridade sobre os principados e potestades. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nosso rei tem autoridade sobre todos. Por isso, irmãos, ele já nos deu a sua palavra de que chegaremos a outra margem. Quem quer chegar a outra margem com ele? Eu quero. Qual é a outra margem? É para a manifestação do reino dos céus. Cremos a sua palavra e chegaremos na boa terra, no reino milenar. Por onde o rei passa, o mar acalma, os ventos cessam, o povo do reino aprende a ter fé na palavra do Senhor, os demônios vão para o seu lugar e os negócios sujos são expostos. Em nome do rei, a igreja prega o evangelho do reino, curando, promovendo a fé e estabelecendo a ordem na vida das pessoas. Terminei. Deus abençoe a todos. Amém.